Vamos falar agora de pandemia, de vacinação. Nós estamos em contato com o Jean Gorenstein, que é secretário de Saúde do Estado de São Paulo. Secretário, doutor Jean, boa tarde. Nós estamos com um problema ainda no contato com o doutor Jean Gorenstein, que é secretário estadual de saúde. Nós vamos começar falando com ele a respeito de 2 de 4 casos suspeitos da nova variação do coronavírus em São Paulo. 2 foram descartados. Isso de acordo com a informação da Secretaria da Saúde mesmo. Eles são de pacientes internados em hospitais privados do estado e eles estiveram no Reino Unido. A contraprova de outros 2 confirmados pelo laboratório privado DASA no dia 31 de dezembro, deve ser liberado pelo Instituto Adolfo Lutz ainda nesta segunda-feira. Agora sim, estamos em contato com o doutor Jean Gorenstein. Doutor Jean, boa tarde. Problemas técnicos, ele está travando, nós vamos conversar com ele em vídeo para ter mais informações também, porque nós temos até algumas sinalizações aí bastante preocupantes em relação à vacinação aqui no Brasil, não em relação à Coronavac, desenvolvida no estado de São Paulo, Butantan, com o Instituto Chinês, mas nós podemos ter problemas com relação à importação da vacina de Oxford. Foi uma notícia positiva que nós tivemos neste final de semana, que foi o anúncio feito pelo governo em relação à importação desta vacina, e agora as informações são de que a Índia não vai permitir que ela seja exportada. A informação foi dada pelo fabricante responsável pela produção lá no país. Instituto Serum produz a vacina Oxford, a AstraZeneca, para países em desenvolvimento. A Fiocruz anunciou a compra de doses neste domingo para o início da vacinação aqui no Brasil. Teria tido essa possibilidade de aprovação rápida pela Anvisa numa situação emergencial para que o Brasil possa antecipar, né, já com atraso, a vacinação aqui, mas o governo indiano não vai permitir a exportação da vacina, que é produzida na Índia, por causa da preocupação do país com relação à oferta no mercado doméstico. Esse é o mesmo fabricante que a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, anunciou que teria fechado o contrato para aquisição das doses, né? E agora sim vamos falar com o doutor Jean Gorenstein, mas vamos falar por telefone. Doutor Jean, boa tarde. Boa tarde, Denise, e a todos os ouvintes da Rádio Jovem Pan. É um prazer estar conversando com você. Bem, doutor Jean, eu já antecipei a informação de que 2 de 4 casos dessa nova variação do coronavírus teriam sido descartados. Como é que está essa situação aqui em São Paulo? Nós tivemos 4 casos suspeitos, 2 deles que foram realmente confirmados por laboratório privado, 2 pacientes que fizeram esses testes num hospital também da rede particular, foram lembrados, especialmente esses 2 da rede particular de internação, porque tiveram viagem ao exterior, especialmente ao Reino Unido, portanto, foram investigadas de uma forma muito mais criteriosa essas amostras de vírus que, felizmente, não consagraram essa variante mutagênica, ou seja, essa variante que tivesse essa mudança do material genético. Em contrapartida, nós já tínhamos esses 2 outros pacientes de uma rede privada de laboratórios que já havia ofertado esse material para o Instituto de Medicina Tropical aqui da USP. Foi feito um sequenciamento do material genético confirmando se tratar da variante mutante lá do Reino Unido. E dessa forma foi enviado para o Instituto Adolfo Lutz para a contraprova, e esse resultado saiu agora há pouco, confirmando se tratar da cepa mutante. Então, nós temos 2 casos confirmados, 2 descartados. Agora, em termos práticos, doutor Jean, isso não altera o tratamento no caso de contágio, mas o contágio fica mais fácil. É isso, o potencial de atingir as pessoas é maior. Na prática, como é que isso acontece, esse contágio mais rápido? Existe uma facilitação desse vírus, especialmente através de umas alterações na proteína S, que é a proteína spike, que faz adesão, gruda na parede da mucosa do nariz, da garganta ou mesmo do próprio pulmão, terem uma facilitação de aumentar a multiplicação do vírus e, com isso, a transmissão ser maior. Mas, na prática, todas as prevenções elas vão ter que acontecer por
um apoio da própria população, a toda a população que sempre nos apoiou ao longo de todo o Plano São Paulo e que nesse momento também nos apoiou, especialmente nesses últimos dias em que nós fizemos áreas de restrição em mais de 625 municípios. Infelizmente, 20 deles não respeitaram essas normas, essas orientações e, dessa forma, acabaram mantendo a sua população exposta. Então, lembrando, muda simplesmente o fato de nós termos que ter mais atenção a todas as normas e ritos sanitários. Agora, doutor Jean, o senhor falava dessa questão dos municípios que não aderiram. Como é que vai ficar a situação do Plano São Paulo? Há alguma recomendação de novas restrições, já que fica essa expectativa de que as aglomerações durante as festas de final de ano possam produzir um aumento do número de casos? Já há alguma indicação concreta nesse sentido? Nós vamos continuar seguindo o Plano São Paulo, são os índices da saúde. Os índices da saúde, eles têm número de casos, número de mortes e números de internação, especialmente e a ocupação, taxas de ocupação em leitos de unidade de terapia intensiva. Os dois últimos têm um peso muito maior e é esse que vai configurar na necessidade de uma ou outra região merecer uma restrição maior. A gente lembra que no estado de São Paulo são 645 municípios. São divididas em 17 regiões de saúde. Portanto, algumas regiões conclamam e consagram por 20, 25 municípios no seu entorno. Aquelas regiões que tiverem uma taxa de ocupação e óbitos muito intensas, comprometendo o risco de assistência à sua população, estarão a qualquer momento sofrendo as restrições, como aconteceu, por exemplo, em Presidente Prudente, que estava no faseamento vermelho e, fruto dessas medidas tomadas em restrição da circulação de pessoas, em paralelo à elevação, o incremento do número de oferta de leitos de unidade de terapia intensiva, fez com que os índices estivessem melhores. É assim que nós temos que fazer para garantir a assistência, a segurança, a vida. Isso é mais importante do que tudo. Agora, doutor Jean, em relação à Coronavac, o governo deve anunciar os dados de eficácia ainda nesta semana, né? Já tem uma data prevista para isso, mas ficou uma situação muito mal esclarecida do porquê dos atrasos que nós tivemos em relação ao anúncio de nível de imunização que possa ser garantido e pedido de registro na Anvisa em relação a essa vacina. Houve algum problema concreto em relação à Coronavac? De forma alguma. Nós tivemos a informação, tanto da Sinovac, em conjunto com o próprio Instituto Butantan, informaram à Secretaria de Estado e ao governo que a taxa de eficácia da vacina foi superior a 50%, mas que a Sinovac gostaria de fazer algumas considerações, uma vez que esses números não foram os mesmos de outros países. Então, dessa maneira, a análise foi solicitada por questões contratuais. O Instituto Butantan acatou essa decisão, o que fez com que se atrasasse o número percentual ofertado. Mas, de forma alguma, foi deixado de ofertar que ela consagra os padrões de eficácia em relação à Organização Mundial de Saúde e consagra os padrões de eficácia também pela própria Agência Nacional de Vigilância Sanitária, que é o mínimo de 50%. Nós não temos esse valor. Retomo essa questão. Pode ser 60%, 70%, 80%. Nós não temos esse dado. Esse dado virá agora na quinta-feira. E exatamente em posse desse novo dado que esses documentos serão encaminhados para a Agência Nacional de Vigilância, tanto para pedido emergencial, quanto também para solicitação de registro definitivo. Agora, houve atraso na conclusão dessa terceira fase ou foi a divergência de dados em relação à testagem no exterior que levou ao atraso? Na verdade, houve algumas considerações que a Sinovac fez, que fato faz com que ela queira analisar pormenores desses 171 casos que tiveram a sua positividade.
Agora, estou gerando 50% de imunidade diante do que a gente está vendo agora em outras vacinas, como da Pfizer, que alcançam aí um nível de imunidade de 90%. A população não pode optar por outras vacinas e não a Coronavac, já que não deve haver obrigatoriedade de se tomar uma determinada vacina, se pode depois cobrar a vacinação, mas as pessoas não podem aguardar por uma outra vacina e, de repente, todo esse esforço que está sendo feito pelo Instituto Butantan, junto com a Sinovac, ser em vão? O que nós temos, quando nós falamos em vacina, e nós principalmente discutimos a eficácia de uma vacina numa questão pandêmica, é que a vacina ela promove uma diminuição de casos graves, diminuindo com isso tanto internação quanto morte. E esse é o objetivo de uma vacina. Se nós formos analisar o perfil das vacinas de forma geral, nós temos uma grande parte delas, nós não temos perfis tão elevados de proteção, mas mesmo aqueles que não tenham uma proteção tão elevada, são aqueles que se protegem, como disse, de formas graves. É o caso da própria vacina da gripe. Se nós formos olhar a vacina da gripe, ela tem de 45% em alguns grupos até quase 80% de proteção. E quando eu tenho essa informação, eu sei que isso impacta fundamentalmente aqueles grupos de idosos e pessoas portadores de doenças crônicas, que são essas que vão agravar a sua saúde em decorrência de uma doença viral como a gripe. E o mesmo se faz quando nós estivermos falando do coronavírus. Se eu tiver um impacto, principalmente nessa população de idosos, que correspondem a 77% das pessoas que morrem em decorrência ao coronavírus, isso vai ajudar bastante no controle da pandemia, vai ajudar bastante na proteção da nossa população. Agora, Tojana, como é que o senhor vê a possibilidade de clínicas particulares importarem um outro tipo de vacina? Porque tem essa discussão também. É uma vacina que viria da Índia, né? O governo até está admitindo essa possibilidade, mas eles teriam que seguir o plano de imunização, então, grupos prioritários, e aí entrariam no cadastro nacional, né? Talvez até dividindo responsabilidade, mas fica aquela discussão se quem tem dinheiro não teria uma posição privilegiada. O senhor, como médico e nesse plano geral de vacinação, como é que o senhor vê a participação dessa importação, não é? E da venda da vacina mesmo? Pois é, eu acho que a primeira questão que nós vivemos hoje é ter todas as vacinas, com todos os trabalhos sendo realmente realizados, garantindo tanto no ponto de vista de eficácia, segurança e a imunogenicidade, que é a produção de anticorpos específicos para vacinação. Isso é fundamental. Então, todas devem respeitar isso e todas devem passar pelo crivo de um órgão científico e técnico como a Agência de Vigilância Sanitária. Por outro lado, nós entendemos que nós precisamos vacinas o mais rápido possível e que o ideal é que essa responsabilidade de adquirir mais vacinas não fossem de unidades privadas e sim voltadas para o próprio Ministério fazendo essa aquisição, garantindo que todos, de forma democrática, recebam a vacina o mais rápido possível. Hoje, como você coloca, nós não temos o direito de prevalecer uma classe em detrimento à outra numa situação de uma tragédia sanitária como é a que nós estamos vivendo, com milhares de pessoas morrendo por dia. Então, quem deve orquestrar essa aquisição dessas vacinas deve sim ser o Ministério da Saúde, ou pelo menos deveria ser, e dividir e pedir o apoio dessas mesmas unidades vacinais para que nos ajudem a vacinar de uma forma mais rápida, porém gratuita para a nossa população que já sofreu muito e sofre em decorrência da pandemia. Agora, essa vacina que você pretendia importar, que as clínicas pretendem importar, é a Covaxin,
que ela entre aí na nova relação, porque eu particularmente nunca tinha ouvido falar dessa vacina, não é a vacina de Oxford que está sendo produzida também na Índia, que pode haver problemas inclusive agora para importação, porque o governo indiano teria proibido a exportação, porque ele está muito focado em acelerar a vacinação local, né? Então precisa do máximo de produção para poder vacinar toda a população. Então talvez o governo tenha dificuldades, da Pfizer nós também estamos atrasados, assim como da Moderna, a Coronavac ainda não foi formalizado aí o registro. Então esses laboratórios não poderiam ajudar com essa vacina que não está nos planos do governo de importação? Pois é, você vê que quando nós vínhamos discutindo a questão da vacinação desde setembro do ano passado, e que alguns faziam uma menção que isso se tratava de uma questão política, hoje a gente entende que não era. Era uma questão da luta e da disputa com a vacina. Não era a vacina que chegasse primeiro, mas as vacinas que fossem necessárias para a gente proteger a nossa população. A gente sabia que o mundo inteiro iria querer as vacinas, que o mundo inteiro iria correr atrás dos insumos, agulhas e seringas, que é o que realmente tem acontecido. E dessa forma, fazendo com que nós acabássemos nos colocando lá atrás na fila e com preços muito maiores do que aqueles que nós teríamos se nós tivéssemos adquirido mais precoce. É isso que deixar para mais tarde. Nós não podemos, nós já deixamos muito tarde e, infelizmente, milhares de pessoas têm morrido diariamente em todo o país. Nós não podemos deixar que isso aconteça. E, doutor Jean, em relação a essa polêmica quanto à falta de seringas e agulhas, como é que está o estado de São Paulo nessa situação e quais as informações que o senhor tem no âmbito nacional? Nós tivemos no nosso estoque 21 milhões de agulhas e seringas. Por determinação do governador, desde setembro, nós já iniciamos alguns pregões para adquirir mais insumos. Finalizamos esses pregões agora no mês de dezembro, com a aquisição de mais 50 milhões de agulhas e seringas para que possamos proceder à vacinação da população. Então, dessa maneira, temos no total 71 milhões de agulhas e seringas para proteger e garantir um sistema de imunização, seja para o Covid, isoladamente, ou para outras vacinas que estão no Programa Nacional de Imunização. Agora, mesmo que com esse atraso que já houve em relação à Coronavac, fica mantida aquela previsão de início da vacinação em 25 de janeiro? Sem dúvida, dia 25 de janeiro será iniciado o Programa Estadual de Imunização. Temos toda a logística traçada para todo o estado de São Paulo, com apoio dos 645 municípios, mais apoio da Polícia Militar, das polícias municipais, da própria Polícia Civil, fazendo a escolta tanto dos produtos na sua saída do Butantã, ao mesmo tempo, no sentido de promover uma adequada proteção daqueles que recebem e dos postos de vacinação. Nós já dobramos os pontos de vacinação, eram 5.200, chegamos a mais de 10 mil, temos carretas que estarão fazendo transporte, geradores que garantirão a rede de frio, que nós chamamos, mantendo a refrigeração dessas vacinas em 2 a 8 graus para manter a qualidade desses produtos. Então, Jean, para nós fecharmos, a gente sabe que na época de feriado, com plantões, sempre os números de novos casos e mesmo de mortes, eles não são reais em relação o procedimento padrão de divulgação. O senhor já tem dados mais atualizados do que está acontecendo em São Paulo e de ocupação dos leitos? Nós temos os dados que foram nos passados. Os dados, eles mostram que nós temos até a possibilidade de, em relação ao número de casos e óbitos, terem um certo atraso natural, porque dependem muito da mão de quem notifica, ou seja, precisa algum profissional para fazer isso, e é natural que esses dados fiquem represados, mas nós temos um dado fidedigno, que é o número de internações. E nesse número de internações,
Felizmente, nas últimas 4 semanas, mantivemos estabilizados esse índice. Então, esse índice é um índice real, é um índice que não teve nenhuma implicação de atraso, e ele mostrou que com as medidas que foram tomadas, com medidas mais restritivas nas últimas semanas, a despeito de alguns tecnólogos terem dito que não eram positivas, mostraram que isso diminuiu a gravidade de doença, diminuiu o número de internação e, ao mesmo tempo, responsabilizada pela maior possibilidade de distanciamento e isolamento social. Nós tínhamos uma média de 38%, 39% de distanciamento social, e com essas medidas chegamos a quase 50%. Quer dizer, é um índice que mostrou que as pessoas se aglomeraram menos, restringiram mais a estar em casa, e circular menos pessoas, circula menos também o próprio vírus. Perfeito, ouvimos Jean Gorenstein, que é secretário de Saúde do Estado de São Paulo. Doutor Jean, muito obrigada, uma boa tarde. Olha, um grande abraço a todos. Precisamos lembrar que as vacinas, elas logo estarão aí, mas enquanto isso precisamos seguir todas essas medidas e agradecer à população que, na maioria, vem fazendo todos os rituais, se esforçando e sofrendo por estarem ou com seus comércios fechados ou presos dentro das suas casas, mas nós temos que agradecer, porque são essas pessoas que estão nos ajudando a manter as vidas preservadas. Muito obrigada, doutor Jean.